Oi, gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouco aí dos navegadores, dos quatro navegadores para concursos, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco das definições de navegadores para concurso, um pouco dos elementos gráficos, das funcionalidades e focar aí em Internet Explorer, Edge, Firefox e Chrome. Ah, professor, por que não vai trabalhar com Safari? Por que não vai trabalhar com Opera? Por uma questão do que cai mais em concurso, tá? Os navegadores que mais caem são esses quatro, a gente vai olhar eles com mais calma, certo? Então, assim, começando por definições. O que é um navegador da internet, tá? E aqui eu trouxe algumas definições que já caíram em questões de concurso, tá? Então já caiu assim que o navegador é um aplicativo que disponibiliza ferramentas simples para acesso à internet, é um aplicativo que um usuário invoca para acessar e exibir uma página web, programa utilizado para acessar sites da internet, espécie de ponte entre o usuário e conteúdo virtual da internet, programa desenvolvido para permitir a navegação pela web, processar diversas linguagens, programa de computador que possibilita a interação entre usuários e páginas web, programa que permite a navegação na internet e visualização das páginas da web. Percebe que todas as definições elas têm aí alguns pontos comuns. Primeiro, que coloca o navegador como um meio do caminho entre o usuário e a web, a página da web. Então, esse conceito a gente não pode perder de vista, né? Aí, como que ele vai cobrar? Aí é muito relativo. Pode ser questão de interação, de navegação, de visualização, de uso, né, de ferramenta, mas a lógica é essa, existe ali um programa no meio do caminho. A única definição um pouquinho mais enjoada, de repente, seria essa aqui, ó, programa desenvolvido para permitir a navegação pela web e processar diversas linguagens, que pode confundir alguém que possa ter alguma ideia de programação, enfim. Mas sim, é isso que o navegador faz, ele vai pegar aquela linguagem daquele programa que vai estar ali, daquele programa não, desculpa, daquela página que vai estar construída, seja onde ela foi construída, em que linguagem que ela está construída, e ele vai decodificar para que o usuário consiga navegar e utilizar ela. Então ele faz isso, tá? Dito isso, a gente pode olhar um pouco dos elementos gráficos dos quatro navegadores, tá? E aqui eu trouxe o mesmo site nos navegadores, tá? Então eu trouxe aqui o meu canal do YouTube mesmo, ó, pra gente poder ver. No Chrome, tá? A navegação, como que ele aparece no Chrome, a gente vê ali que não tem as barras de navegação, elas estão ocultas, os menus eles estão ali no cantinho. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo da aula, tá? No Edge, aí a gente vê que a gente já tem algumas barras de navegação, alguns menus de navegação ali, e inclusive alguns menus aqui já na direita, né? Mas tudo isso a gente também vai retomar ao longo da aula. Firefox, que é bem semelhante à lógica aí da aparência, vamos dizer assim, do Chrome com Firefox, também oculta bastante as barras, tem só algumas questões de addons ali no cantinho e tal, de barra de navegação, mas ele aparece a barra de navegação e a barra de endereço, né? E o Internet Explorer, que eu fico devendo porque eu não consigo instalar mais o Internet Explorer por uma questão de que ele está descontinuado, né? E eu uso o Windows 11. Então a gente vai ter que falar com o Internet Explorer baseado em materiais que já existam dele na internet, tá? O resto eu consegui elaborando a partir de algumas dos programas instalados direto no meu computador. Dito isso, alguns atalhos importantes para a gente poder pensar os navegadores no sentido mais geral, tá? Esses atalhos, eles normalmente funcionam em todos os navegadores. Então, quem quiser dar um print, dar uma olhada com calma, estão aí os atalhos, certo? E aí a gente avança e começa a falar em especificidades dos navegadores, tá? Primeira questão que a gente precisa falar são as barras, né? E aqui a gente tem a barra do Internet Explorer porque ele tem as três subbarras, tá? Tem a barra de navegação, a barra de endereço e a barra de pesquisa. Vamos lá. Antes da gente entrar nessas barras, eu queria dizer o seguinte: algumas bancas consideram barra de navegação, barra de endereço e barra de pesquisa como coisas distintas. E algumas bancas consideram como barra de navegação. Então, para algumas bancas, tudo isso aqui é uma barra de navegação. Mas algumas bancas mais chatas vão dizer que não, existe a barra de navegação, a barra de endereço e a barra de pesquisa. A barra de navegação normalmente é esse cantinho, tá? Ou seja onde isso aqui estiver, que vai ter ali o botão para tu avançar, o botão para tu ir para a próxima página, para tu retroceder, para atualizar a página atual, para abrir página inicial, tá? Então esse menu de navegação do próprio navegador.
A barra de endereço vai ser então esse lugar aqui onde tu vai digitar o endereço, né? www.google.com, www.youtube.com/profzep, que é o lugar onde tu coloca ali o endereço, tá? Que tu tá navegando e ele fica ali disponível. A barra de pesquisa e de busca é essa barra que aqui está, ó, vermelhinha, tá? Então essa, desculpa, azul. Essa barra azul é onde tu vai pesquisar elementos, tá? O Internet Explorer ele é um dos únicos que separa essa barra, porque os outros browsers eles colocam a barra de pesquisa junto com a barra de endereço. Tu pesquisa ali junto com essa barra, tá? Dito isso, aqui no cantinho alguns atalhos importantes para a gente poder pensar isso, tá? Mas Ctrl L ou F6 vai selecionar o navegador, o endereço ativo do navegador, tá? Ctrl Enter vai adicionar a questão de www.com, então se só digitar Google e dar um Ctrl Enter ele coloca a parte de entrada e a parte de fim. E Ctrl F vai realizar uma busca por uma palavra na página, né? Então tu vai dar um Ctrl F, buscar a palavra endereço e ele vai localizar essa palavra ao longo da página, certo? Avançando, a gente tem a questão da barra de menu em específico, tá? O que é a barra de menu? É aquela barra que fica lá em cima. Então aqui, ó, arquivo, editar, visualizar, favoritos, ferramentas, ajuda. É a barra que está lá em cima, tá? Eu coloquei aqui um print do Internet Explorer, da internet mesmo. Como eu comentei, eu não tenho esse navegador instalado, mas por quê? Porque é ele que vem com essas barras já direto ali e fixadas, né? Outras barras, outros navegadores, eles não vêm mais com essas barras tão visíveis quanto esse aqui, né? Aí, importante a gente destacar que para aparecer a barra de menu em Firefox ou Internet Explorer, se ela não está aparecendo, tu pressiona Alt e ele mostra essas barras de menu. Mas é importante saber que a barra de menu é a barra onde tem aí essas navegações. Depois a gente tem a barra de favoritos. A barra de favoritos é muito cobrada no curso, mas muito mesmo, tá? Então, o que é a barra de favoritos? É essa barra aqui, ó, aqui do meu próprio navegador, tá? Aqui tem os favoritos da tua navegação. Aquilo que tu for favoritando, os sites que tu for favoritando, as pastas que tu for organizando com teus favoritos. Então a barra de favoritos é esse componente gráfico onde ficam o quê? Os atalhos para as páginas favoritas que tu coloca ali, tá? Dois atalhos importantes. Ah, uma coisa importante é que assim, isso aqui é muito cobrado também em concurso. Se tu querer favoritar uma página, tu pode dar Ctrl D no teclado que ela vai favoritar. Ou então tu pode clicar aqui nessa estrelinha, ó, no ícone de estrela e ele vai favoritar para ti, tá? Então clicar na estrela ou dar um Ctrl D vai favoritar. Ctrl Shift B vai exibir ou ocultar a barra de favoritos, certo? Usando barra de comandos. O que é a barra de comandos? É essa barra que vai ter várias configurações específicas, tá? Então, normalmente são barras para alguns ajustes e sistemas. Ali a gente tem, por exemplo, as ferramentas, segurança, página. Essa barra ela tá saindo um pouco dos navegadores, ela ainda tem no Internet Explorer, obviamente, mas ela já está aí misturada com outras barras dentro dos outros navegadores. Mas é importante a gente ver que essas configurações de sistema elas eram separadas, né? Algumas ferramentas e tal, no Internet Explorer, e é o que as bancas gostam de chamar como barra de comandos. Avançando, tem a barra de status. O que é a barra de status? A barra de status é o seguinte, quando tu digita, quando tu vai passar o mouse sobre alguma coisa, aqui por exemplo, estou passando o mouse sobre o Google Calendário, ele coloca ali embaixo, ó, a barra de status. Ele vai mostrar para ti que site tu vais navegar e quando se tu clicar ali, né? Então, o que está acontecendo na tua navegação? Se eu clicar, eu vou para google.calendar e tal. Então é essa barrinha que vai aparecendo aqui a partir das minhas do que eu pretendo fazer ou de onde o meu cursor está avançando, tá? Então ele vai dizendo, se tu clicar aqui, tu vai para esse link, se tu clicar ali, tu vai para aquele outro link. É a barra de status. Avançando, gente, a gente tem aí as funcionalidades, tá? As funcionalidades dos navegadores, elas são bem semelhantes, por isso que a gente olha elas todas juntas aqui e depois a gente olha especificidades para cada um dos navegadores. Primeira coisa é a página inicial aí dos navegadores. Aqui tem Chrome, Firefox, Internet Explorer, tá? E Edge, que é bem parecido, né? O que a gente tem na página inicial? A página inicial é a primeira página que abre quando tu
é quando tu abre no teu navegador, qual é a página que ele abre, tá? Ou uma nova guia, qual é a guia que ele vai abrir, o que, que vai abrir quando abrir o navegador. Então é a página inicial. No Google Chrome, de praxe que abre o Google, tá? No Internet Explorer, de praxe que abre o MSN ou o Bing, tá? Mas não isso aí tu pode alterar, né? Obviamente, tá? Para te entrar na tua página inicial é só tu clicar Alt Home ou então clicar no ícone ali da casinha, né? Aqui tem uma casinha no Google Chrome, tem uma casinha aqui no Firefox, tem uma casinha aqui no Internet Explorer. Ou Alt Home, que é o atalho para entrar na página inicial. Esse atalho é bastante cobrado, tá? Em concurso. Downloads. Basicamente, qualquer coisa que tu vai baixar no teu computador é um download, né? A pasta padrão para salvar arquivos é c/usuários, barra teu nome de usuário, barra downloads, tá? Essa é a pasta padrão e ela é bem cobrada em concurso. Mas tu pode alterar isso para qualquer outra pasta, tá? Isso aí é normal, tu tem como entrar nas configurações e alterar. Qual é o atalho para tu ver os últimos downloads que tu fez? Ctrl J, também cobradíssimo em bancas, tá? Histórico, a tua cara quando lembra que um monte de post no navegador e teu pai tá usando PC. Eita, o que, que você tava olhando aí? Tava olhando aí receitas? Olha só, quem lembra do programa H do Luciano Huck? Isso aí é bem antigo, né? Mas assim, ó, só coloquei o programa H para lembrar desse atalho, tá? O atalho para entrar no teu histórico é Ctrl H. Então, Ctrl H no teclado entra nesse histórico. Gente, assim, ó, esse Ctrl H olha, assim, ó, as questões elas jogam de todo a questão do Ctrl H. Tem muita banca cobrando esse Ctrl H quando o assunto é navegadores. Então é importante saber esse atalho de cabeça, tá? Ctrl Shift Delete, ele vai deletar o teu histórico de navegação. Tá, mas professor, o que, que é esse histórico? Basicamente uma lista de todos os sites que tu for navegando ao longo do dia, dos meses, enquanto o navegador estiver aberto e não estiver usando o modo privado, que a gente vai falar agora na sequência, tá? Então ele vai armazenando uma lista de sites que tu navegou e vai permanecendo isso, certo? Isso aqui é muito cobrado, gente. Vamos lá. Imprimir, vamos ver um videozinho aí. Ah, tá bom. Vou imprimir aqui agora e levo pra você. Ó, não vou imprimir nada hoje não, hein? Só um instantinho, só um instantinho. Oi? Não, não vou imprimir não. Não vai imprimir por quê? Tá sem tinta? Tá entupida? O que aconteceu? Não, porque eu não quero. Ah, você não quer? Não, não é nenhum problema não, é questão mesmo de falta de vontade. Mas você vai imprimir. Ih, tá se achando muito, hein? Eu não vou Não, imprimir vai sim. hoje. Não, já te falei. Olha só, minha impressora deu um probleminha Tô aqui. te avisando pra você não mas eu passar vou desligar vergonha. ela e não, vou ligar não ela vou de funcionar novo, hoje, que não ela quero. vai funcionar. Não tô afim. Não, tranquilo, a impressora... Avisa pro seu amigo que eu não vou funcionar hoje. Você vai funcionar sim. Não vou. Forçar reinício. Não ouse encostar no meu botão. Eu não vou. Tira a mão daí agora. Ó. Não, já tá resolvido. Já tá até imprimindo aqui, ó. Quer outro? Você tem impressora aí? Olha só, impressora é um negócio que não pode saber que tu tá com pressa e que também não pode saber que tu tem importância para fazer, né? Que ela tem vida própria, mais ou menos isso aí que o Franklin Medrado traz. Mas brincadeiras à parte, olha só, o que que é imprimir dentro do navegador? Basicamente ele vai imprimir a página que tu está acessando, né? Então, Ctrl P. Esse é o atalho de impressão, certo? Ctrl P imprime. Ah, professor, vai sempre imprimir um papel na impressora? Depende, porque vai abrir uma caixa de diálogo e essa caixa de diálogo pode ter a opção de imprimir em PDF, salvar como PDF, ou usar a impressora ou qualquer outra coisa que tenha inserido ali. Então, Ctrl P vai abrir a caixa de diálogo para tu poder definir como tu vai imprimir aquilo, seja num arquivo digital ou seja num arquivo físico por meio da tua impressora, certo? Vamos lá. Pop-ups. O que que são pop-ups? São essas janelinhas que vão aparecendo na tela quando tu vai abrir qualquer site, né? Antigamente isso aí era um pavor, assim. A gente queria navegar qualquer coisa, ficava aquele montão de pop-up na tela, tinha que estar fechando. E aí tu fechava uma, abria outra e tal. Então, as pop-ups elas se tornaram uma coisa que incomodam muito. E aí os navegadores começaram a vir com bloqueador de pop-up. Então é importante saber que esses bloqueadores de pop-up estão nos navegadores e como é que eles funcionam. Primeira coisa que é importante a gente saber é que os navegadores normalmente já vêm com esse bloqueador de pop-up ativado por padrão. Então, tu instalou o navegador e já vai bloquear pop-ups. Mas tu tem a opção de controlar
e gerenciar isso, tá? Então, assim, tu pode dizer, quando eu entrar em tal site, pode permitir pop-up, nos outros não. Por quê? Porque às vezes tu tá fazendo alguma coisa que realmente precise usar pop-up, né? Tá criando algum cadastro em algum lugar e vai abrir um pop-up, enfim. Aí tu coloca ali que tu quer permitir a pop-up naquele site, né? Notificações, tu pode colocar ali a questão de, bom, os navegadores quando eles bloqueiam o pop-up, eles vão aparecer lá em cima uma barrinha, pop-up foi bloqueada. Ele já bloqueia e te avisa que foi bloqueado, porque caso tu queira ver esse pop-up, tu queira ver essa notificação, ele vai te permitir, tá? Clicar ali e ver que o pop-up que ele bloqueou, certo? Gente, avançando para rastreamento. O que é o rastreamento? Basicamente, só navegando num site, tu tá clicando, tu tá, sei lá, vendo uma letra de música e te lembrou de tu entrar em tal lugar. O rastreamento, ele vê ali daquela página para que página tu foi, daquela página que tu foi, onde é que tu chegou. Então, ele vai rastreando todo o teu uso, tá? A partir daquilo que tu vai clicando. Os navegadores, eles podem te permitir bloquear a questão do rastreamento, e aí os sites não vão ter acesso ao teu rastreamento. Por que os sites rastreiam a tua navegação? Porque para eles verem como é que a pessoa chegou num site de comércio eletrônico, por exemplo. Ela estava vendo uma coisa, e aquela música lembrou ela de tal coisa, e aquela tal coisa fez ela querer ver o preço de tal coisa. Então, o rastreamento é importante para uma questão comercial. Mas tu tens aí a questão de por privacidade bloquear, tá? Então, a questão de bloquear rastreamento. Além disso, tem o Do Not Track, tá? O que é Do Not Track? Tem esse meme, né? Com licença, senhora, poderia, por favor, não rastrear a minha navegação? É mais ou menos isso, tá? O Do Not Track, ele pergunta para o site, ele pede para o site, olha, por favor, poderia não rastrear? Então, ele envia aí uma mensagem solicitando que o site não rastreie a tua informação, tá? Ele não bloqueia, mas ele permite que tu peça ao site não te rastrear. Isso aí, alguns sites vão aceitar e não vão te rastrear, mas alguns sites são bem invasivos e vão rastrear igual, tá? Então, mas essa é a opção, é isso que ele faz. Alguns navegadores não vêm com isso, tá? Nem com, por exemplo, o Google Chrome, tá? Não vem ter que instalar essas opções, tanto de rastreamento quanto do Not Track lá no Google Chrome, tá? O Google Chrome não vem. Cookies de navegação. O que é o cookie de navegação? O cookie ele é toda vez que tu entra num site, toda a tua navegação é como se tivesse ali um bloquinho de anotações, tá? Que ele vai anotando coisas que tu vai fazendo naquele site enquanto tu tá usando aquele site. Então, preferências de ajuste que tu tenha feito no site, o que tu clicou, como é que tu configurou, o que tu fez. Ele vai armazenando isso temporariamente para que a tua navegação vai ficando mais rápida, mais organizada, né? Para tu não precisar ficar toda hora tu voltar naquele site enquanto acontecer aquela navegação, configurar ele de novo, tá? Então, assim, esse cookie de navegação, ele permanece ativo enquanto tu estiver navegando. A hora que tu fechar o navegador, o cookie ele é destruído, ele não existe mais, tá? Esses cookies temporários. Existem cookies permanentes, mas aí é uma outra história, uma galera da programação, uma galera mais focada em TI que vai entrar nessa lógica. Os cookies padrões aí cobrados em concurso são esses cookies temporários, que eles vão ser apagados quando terminar a navegação. E aí é uma imagem, né, do Bob Esponja comendo cookies, mas a lógica do cookie não é bem essa. A lógica do cookie é esse lugar onde vão ter aí as tuas configurações até que tu encerre a tua conexão. Tua conexão não, desculpa. Até que tu feches, né, aquela janela, aquela sessão. Cachê, o que é o cachê, tá? O cachê é o seguinte, toda a navegação que tu vai fazendo ao longo do tempo, ela vai sendo armazenada no cachê do teu computador. Então ele vai memorizando acessos que tu faz, ele vai memorizando estilo de navegação, ele vai memorizando toda a questão de imagens. Então, se tu abre um site, ele coloca todas aquelas imagens no cachê. Se tu abrir aquele site hoje de novo, ele já sabe o que tem naquele site, ele já te devolve aquelas imagens rapidamente. Ele não vai carregar tudo de novo. Então, o cachê é esse grande lugar assim onde tudo vai ficando armazenado localmente por um tempo para que tua navegação fique mais rápida, tá? Isso acaba tornando o computador um pouco mais lento e as navegações, às vezes, elas são mais rápidas, mas o computador acaba usando mais memória, né? Por isso que eu botei uma imagem ali brincando. Limpe seu cachê, é isso. Manda limpar o cachê dos navegadores que tu vai ter pode ter uma navegação um pouquinho mais lenta, assim,
mas tu vai ter um computador com mais espaço e mais rápido no seu sentido geral. Gente, navegação privada. Aqui eu coloquei uma imagem, não sei se vão entender o que essa imagem faz, mas assim, brincadeiras à parte, o que a navegação privada faz? A navegação privada ela vai abrir um filtro do teu navegador, onde tudo que tu for fazer naquele navegador não vai ficar registrado na configuração do teu navegador. Então, assim, os sites que tu acessar, senhas que tu digitar, cookie da navegação, o cachê daquela navegação, aquela não fica naquele teu navegador e não vai para o teu histórico, tá? Então, tu lá navega como se fosse um anônimo na internet. Importante dizer que a navegação anônima só serve para uma questão de rede interna, do teu navegador, tá? A rede, assim, no sentido mais geral, então o teu provedor, ele tem acesso a tudo que tu fez ali de qualquer forma, tá? Ele continua monitorando tua atividade online. Mas o teu navegador não vai ter ali aquele site que tu usou enquanto estava com a navegação anônima aberta, tá? Vamos lá, dito isso, navegação privada, atalhos para navegação privada. No Firefox, no Internet Explorer, é Ctrl+Shift+P. E no Google Chrome e no Edge é Ctrl+Shift+N, tá? Então, importante saber, esses atalhos eles são bem cobrados. Avançando, temos aí, vamos começar a falar então dos navegadores propriamente ditos. O primeiro deles é o vovô, né? O Internet Explorer. Coitado do Internet Explorer, já foi com Deus, né? Mas vamos lá. Ele é iniciado em 1995, ele é integrado ao Windows, tá? E aí então, desde então, todos os Windows que foram vindo até o Windows 10, eles vinham com o Internet Explorer instalado. E o Internet Explorer ele era padrão até que no 10, o 10 muda a configuração padrão e agora o navegador padrão do Windows é o Edge, tá? Então, até o Windows 8.1 ou qualquer coisa que tenha vindo antes do 10, o Internet Explorer era padrão. Do 10 para frente é o Edge. No 10 vinha tanto Explorer quanto Edge. Já no 11 nem vem o Explorer, tá? Então, tem isso. E em julho de 2022 a descontinuação oficial. E aí, coitado do Explorer morre, né? Vai com Deus, tá aí o enterro dele. Mas assim, piadas à parte, o que é importante a gente saber? Importante saber que ele é o navegador padrão do Windows até o Windows anterior ao 10, tá? Ele vem no 10, no 10 o Edge vai virar padrão. Primeira informação importante. Segunda é que ele está descontinuado, então tu não consegues mais ter atualizações para ele. E terceiro que ele é um navegador de código fechado, então ele é da Microsoft, tá? Tu não vai conseguir instalar um Internet Explorer, por exemplo, num Linux da vida, ou um Chrome OS, Chromebook, alguma coisa assim, tá? Porque ele é da Microsoft. Gente, o que é muito cobrado desses navegadores, tá? Muito cobrado mesmo. Do Internet Explorer, então, demais. É a lógica das barras de menus. Então aqui eu trouxe as descrições das barras de menus, tá? A gente tem arquivo, que vai falar ali coisas de arquivos e configurações. A gente tem o editar, que é questão de edição de texto. Área de transferência, ou seja, copia, cola, recorta. Exibir, controle de exibição, zoom para mais, para menos, barra de ferramenta, modo de exibição. Favoritos, gerenciamento de favoritos, históricos, feeds, ferramentas para configuração e personalização, ferramentas adicionais, né? E barra de ajuda. Não tem muito como a gente ficar viajando nisso, então eu trago aqui as barras, tá? Para a gente poder ver o que tem nelas. Então aqui está a barra arquivo com todas as funcionalidades. Eu indico pausar o vídeo, dar uma lidinha nessas barras aí ou printar de repente, tá? Então tá aí a barra arquivo, tá aí a barra editar. O que é muito cobrado nessa barra editar? Recortar, copiar e colar, tá? Muito cobrado. Selecionar tudo e localizar. Os atalhos estão ali também, né? Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Então é importante dar uma lida nisso e entendendo esses atalhos dentro das barras do Internet Explorer. Aqui a gente tem a barra exibir, tá? É importante que a questão do zoom tá dentro dessa barra exibir, é muito cobrado, tá? O zoom, onde é que o zoom está? Então, é a questão do zoom. Mas é importante ler o resto aí das informações. Barra de favoritos, isso aqui, nossa, cobradíssimo, tá? A gente já falou, adicionar favoritos, Ctrl D, então essa informação é importantíssima. Mas aqui é bom dar uma olhadinha como é que tá organizada essa barra.
Barra de ferramentas, então todas as ferramentas que houverem ali, né? Questão de navegação privada, questão de Ctrl X quando houver, bloqueador de pop-up, tudo isso aí vai estar dentro dessas ferramentas. É importante dar uma olhada nisso aí, tá? Por fim, barra de ajuda. Atalho para barra de ajuda, para entrar na ajuda do Internet Explorer, F1. Isso também é bem cobrado, tá? Então dá uma olhada nisso aí. Algumas questões importantes e específicas do Internet Explorer. A primeira delas é o ActiveX, tá? O ActiveX. O que é o ActiveX? Basicamente é o que seria os add-ons lá do Firefox, tá? Então, o ActiveX são pequenos programas que instalam ali na própria navegador, no próprio Internet Explorer, para que o conteúdo das páginas fique mais dinâmico, possa ver vídeos, animações, interações. Então, assim, é muito comum, por exemplo, tu ter no ActiveX, tu tem que instalar algum complemento para fazer alguma coisa, né? Ah, para ver isso aqui tem que ter o Java instalado, tu instala o complemento, tá? Então, essa é a lógica desses complementos que são instalados. Existe uma... Só que muitas coisas começaram a ser instaladas no Internet Explorer, assim, sem filtro, né? Então, se criou a filtragem ActiveX. Para quê? Para que tenha um controle de segurança ali nesse ActiveX, para que alguns programas sejam filtrados, já vejam que são maliciosos e não sejam instalados. Só que assim, esse negócio é um horror, tá? Isso foi até descontinuado há algum tempo já, mas assim, as bancas gostam de cobrar, então tá aí, tá? O ActiveX é essa lógica aí de complementos, de add-ons, de coisas que tu instala para melhorar a navegação. E ele acaba bagunçando a navegação, acaba mexendo com o desempenho de site, é um horror. Mas, tá aí. Smart Screen. O que é o Smart Screen, tá? O Smart Screen, ele é um sub-firewall ali dentro do teu Internet Explorer para detectar qualquer tipo de navegação maliciosa. Então ele vai cuidar da navegação e vai ficar ali te avisando se a tua navegação é maliciosa, tá? Então ele cuida daquilo que tu tá fazendo. Por isso que ele é Smart Screen, ele tá ali inteligente com a navegação na tua tela, tá? Ele fica fazendo essa análise contínua durante a tua navegação. Então ele nunca para de cuidar do que tu tá fazendo. Ele vai comparando com listas, né? Então, esse site que esse cara entrou tá na lista de um site malicioso, a gente avisa, tá? Ele vai cuidando dos sites relatados que vê nessas listas e ele vai verificando os teus arquivos baixados. Então, tu baixou um arquivo que ele fica desconfiado, ele te avisa, né? Ou ele te pede assim, tem certeza que tu quer baixar? Então ele te alerta, tá? É o Smart Screen, certo? Cobradíssimo também, né? Aqui tá um link, tá? Quem puder, pega seu celular aí, eu aconselho já, escaneia esse link, dá uma olhada nos atalhos do Internet Explorer. Alguns já fui mostrando, mas é importante ver esses atalhos porque eles são muito cobrados, certo? Dito nisso, a gente chega aí no sucessor, no Edge, né? Então, o Internet Explorer, o YouTube, e o Edge já ele na fase nova, né? Tá, brincadeiras à parte, o Edge ele é desenvolvido pela Microsoft, ele é sucessor do Internet Explorer, ou seja, ele é um software de código fechado da Microsoft. Não vou conseguir instalar ele, por exemplo, um Linux ou um Chromebook, tá? Ele é lançado em julho de 2015 com o Windows 10, como eu já comentei, e aí ele vinha como padrão nesse Windows 10, mas ainda tinha o Internet Explorer no Windows 10. E em 2019, tá, aí depois disso, né, então no Windows 11 ele vem sozinho, tá? Ele não vem mais com o Internet Explorer. A partir de janeiro de 2019, o Edge ele é reconstruído a partir do programa de código aberto Chromium. O Chromium é o que também a partir do Chromium foi escrito o Chrome, tá? Então o Chromium ele é um navegador de código aberto e o Edge ele é redesenhado a partir do Chromium em 2019. Também questões já cobraram isso, tá? Então, dito isso, vamos olhar algumas especificidades ou algumas questões do Edge, tá? Eu trouxe aqui as barras do Edge para a gente poder... porque as barras são cobradas, né? Então aqui estão as barras do Edge. A barra do Edge, ela não é uma barra que fica... Normalmente ela não fica lá em cima, ela fica ali na lateral, tá? Na direita, ali nos 3 pontinhos. Então tem todas as barras dentro dessa própria barra, tá? Então aqui, dá um print nisso aí, ou dá uma olhada nisso aí para poder ver os atalhos. Aqui a gente tem a barra mais ferramentas, tá? O que é importante nessa barra mais ferramentas que as bancas gostam de cobrar? Mais ferramentas, salvar página como, tá? As bancas gostam de cobrar como é que uma página salva, então
Dá uma ligada nisso aí, mas dá uma lida com calma nas outras. E aqui os atalhos do Edge também. Pega o teu celular, dá uma escaneada nisso aí e vê os principais atalhos, porque a banca adora cobrar questão com atalho, certo? Firefox, vamos lá então, Mozilla Firefox, tá? O Mozilla Firefox, ele é um navegador de código aberto, ele começa em 2004, tá? Quando lança a primeira versão. Então o Firefox, ele vai ser uma briga direta ali, anterior ao Chrome ainda, né? Com o Internet Explorer. Teve uma época que era uma briga entre os dois, né? Mas ele acabou passando um pouco o Internet Explorer por uma questão de suportar as extensões, os add-ons, né? Era muito fácil tu conseguir, né, alterar o Firefox a partir desses add-ons. Então esses add-ons são essas extensões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante que a gente tenha em mente que é por isso que ele teve uma utilização melhor. O que é muito importante desse slide, professor? O Firefox, ele é um programa de código aberto, então ele vai poder ser instalado na maioria é, dos sistemas operacionais, tá? E ele pode ser adaptado internamente, o seu código pode ser mexido e remexido pelos usuários, tá? Aqui as barras do Firefox, tá? De novo, dá uma olhada nisso aí, vai printando, vai ler, pausando, vai lendo, tá? Como é que são essas barras? Então, a barra arquivo, a barra exibir, a barra editar, a barra histórico, a barra favoritos, a barra ferramentas, a barra ajuda, tá? Dá uma olhada e o Firefox é bem semelhante à organização dele com a do Internet Explorer, mas é bom dar uma olhada, tá? Algumas questões específicas do Firefox, começando pelos add-ons. O que são os add-ons? São esses softwares que vão expandindo as funções do Firefox, tá? Então tu vai instalando isso, tu vai colocando novos recursos, novas possibilidades de navegação. Por exemplo, muito comum tu instalar o Java depois que tu instala o Firefox, para tu poder navegar em algumas outras coisas. Outros add-ons também muito comuns, add-ons que mudam a aparência, então os temas no Firefox, né? Então são esses recursos que tu instala e que quando tu instala tu consegue ter uma experiência melhor ali no navegador, seja em questão de aparência ou seja em questão de navegabilidade por uma questão específica, né, do que precisa usar, certo? Outra questão aí é o sync do Firefox. O que é o sync do Firefox, professor? Basicamente é uma lógica de que tu vais criar uma conta na Firefox para ti, tu vai logar no Firefox no teu navegador, por exemplo, em casa, no teu navegador no trabalho, no teu navegador no celular, e tu vais ter uma experiência de uso com tudo igual, tudo logado. Então, tu vai ter os mesmos dados de navegação, como histórico, senhas, favoritos. Então, por exemplo, tu tá usando aqui o teu Firefox, tu colocou um favorito. Tu pega o teu celular, está tudo logado pelo sync e o favorito também está lá no teu celular. Tá? Então ele sincroniza as informações de uso de todos os Firefox que estiverem sincronizados com a tua conta, certo? De novo, atalhos do Firefox, dá uma escaneada aí, dá uma lida com calma nisso aí para poder ver que atalhos que são, que tu não conhece também, que pode ser cobrado pela banca, certo? Por fim, chegamos aí no Google Chrome, né? Então, o Google Chrome, ele foi lançado em 2008, tá? Pela Google. O Chrome, ele foi lançado em 2010 para Mac, depois ele foi lançado para dispositivos móveis em 2011 para Android, ele foi lançado para dispositivo iOS em 2013. Basicamente, ele começa como um navegador do computador e ele vira um navegador super usado nas suas mais diversas plataformas e sistemas operacionais. Importante fazer um destaque aqui. O Chrome, ele tem um código proprietário fechado. Quem tem código aberto é o Chromium. O Chromium, ele é open source. Então, o Chromium, ele te permite fazer adaptações. A partir desse código do Chromium, o Chrome, ele foi adaptado e ele teve esse código modificado para virar o Chrome, tá? Então, o Chromium é o código aberto. O Chrome, ele tem um código fechado, tá? Ele tem um código proprietário. Toma cuidado com isso aqui, porque as bancas gostam de bagunçar e de mexer com isso aqui, tá bom? Então, o Chromium 1 tem código aberto. Já o Chrome que a gente conhece, ele tem um código proprietário, ele é um código fechado.
Vamos lá. Barras de menus do Google Chrome, então, barra geral, de novo, printa, pausa, dá uma olhada, mas a barra geral, aí a barra de palavra-passe, preenchimento automático, a barra de extensões, a barra de localizar e editar, a barra de guardar e partilhar, barra de mais ferramentas, barra de ajuda. Questões específicas do Google Chrome, professor. Primeira delas, o Sandbox. O que é o Sandbox? O Sandbox ele é como se fosse uma caixa de areia, que é até o nome, né, que ele coloca. Ele coloca todos os processos ali naquela mesma areia, porque tu está usando, né, então todos os processos estão abertos, mas ele controla eles separadamente. Então, cada site que tu está navegando, cada aba, cada vídeo, cada arquivo que tu está usando, eles estão ali naquela caixa de areia por causa do teu uso, mas eles estão separados. Então, se um dos sites ele trava, por exemplo, consegue matar apenas aquele processo no sandbox. Não precisa matar toda a tua navegação, tá? Ele separa isso. Então, ele isola os processos individuais do navegador, tá? É uma camada protetora. O Chrome Smart Look. O que é o Smart Look? Ele é basicamente aí a lógica da gestão das tuas senhas, tá? A gestão de login e de acessos. Vamos lá. O que ele faz? Primeiro, ele armazena as tuas senhas de acesso nos teus e-mails, nos teus sites, no que tu navegar. Te permite preencher automaticamente alguns dados teus de login e senha. Te permite desbloquear o teu celular ou o teu computador por localização. Te permite desbloquear dispositivos associados, então tu tá no teu navegador e tu quer desbloquear o teu acesso ali no Google Chrome, tu pode ir pelo celular fazer isso, tá? Ou o contrário, né? Tu quer navegar um celular e tu pode entrar ali no teu computador que está associado e desbloquear por ali. Te permite localizar dispositivos que estiverem conectados, então ir ali colocar onde está meu celular e o Chrome vai te dizer onde é que teu celular está, né, a localização. Te permite bloquear remotamente se tu perder algum aplicativo, alguma coisa. E a lógica da verificação em duas etapas, né, tu entrar num site e esse site te permite te pedir que tu vá lá no teu celular receber uma mensagem para poder navegar, né. Então tem duas etapas de verificação. É a lógica de controlar e a questão das suas senhas, tá, dos seus acessos. Gente, aqui, de novo, atalhos do Google Chrome, dá uma escaneada, vê esses atalhos, porque as bancas cobram demais. E aí a gente fecha nossa aula. Sobre o que a gente falou? Sobre as definições de navegadores, sobre os elementos gráficos, as funcionalidades, e entrou aí em base de menus e especificidades do Internet Explorer, do Edge, do Firefox e do Google Chrome. Aqui tem um QR Code para poder me localizar nas redes, mas se quiser só digita Zepica1 aí no Instagram, ou então pega pelo QR Code os acessos. E vai ser um prazer tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Certo? Obrigado, gente. Valeu, um abraço para todo mundo aí.